A paz do Senhor, professor da classe de pré-adolescentes. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em síntese. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor, os professores que nos acompanham, e mais um trimestre que estamos iniciando e esperando em Deus que seja um tempo agradável de crescimento para nós e para cada um dos que vão ser alcançados por esses momentos de ministração. E a lição desse trimestre, né, o ano de 2024, inicia na classe de pré-adolescentes com um tema geral falando sobre a Bíblia, um livro inspirado. E, para mim, esse tema vai ser assim, de muita importância e relevância. Primeiro, não só porque está tratando, né, sobre a Bíblia, a própria Bíblia, mas porque é uma oportunidade que todos nós que ensinamos na classe de pré-adolescentes vamos ter de estar incentivando ainda mais a leitura bíblica, o estudo da palavra, com tantas, né, outras doutrinas deste mundo que tem permeado as escolas e todos os ambientes que eles estão inseridos. Então, essa é uma oportunidade deles conhecerem e se relacionarem mais com a palavra do Senhor. E que bom que está iniciando aí no ano vindouro, né? E que é uma oportunidade riquíssima para você, professor, estar pensando como incentivar os seus alunos a estarem frequentes. Então, você pode pensar em uma frequência com premiações, então fazer um painel em que vai colocar o nome do aluno, vai colocar, em primeiro lugar, a premiação, por exemplo, de uma Bíblia, né? A segunda de um livro, a terceira de um bloco de anotações. Então, você pode estar incentivando eles a estarem presentes a partir ali da quantidade de lições, né? Então, quem vier todas as lições, assistir. Então, primeiro lugar, e aí o segundo lugar você vai colocando ali quem assistiu até 10 lições, e o terceiro lugar você coloca quem assistiu até 8, aí 7 lições. Então, essa é uma forma que você pode estar incentivando até para eles marcarem, colocar aí o secretário da turma para fazer esse controle, ter essas responsabilidades. É uma forma de você estar se relacionando mais com a sua classe, com o seu grupo, mas, claro, tudo isso alinhado à direção da IBD, alinhado aos demais professores que compõem essa turma, né? Então, essa é a nossa dica já para aí vocês iniciarem o ano de 2024 na classe de vocês. E, professor Douglas Nilson, qual é, né, as suas considerações iniciais sobre o tema desta lição? Cada lição ela vai tratar de um ponto bem atual, porque estaremos tratando da palavra de Deus e ela sempre será atual, mas as lições ao longo do trimestre vai estar dividido sobre informações importantes para o nosso aluno poder compreender. Como a professora Manuela falou, diante de tantas perseguições e informações que vêm querer diminuir ou considerar a importância, a relevância da palavra de Deus, falar sobre a sua autoridade, falar que esse livro não é um livro comum, é um livro inspirado, que essa mensagem ela é infalível, falar que existem muitas traduções, mas que isso não vai tirar a centralidade da verdade ali contida. E também falar sobre cada livro, a sua mensagem central, enfim, será um trimestre muito rico para nós professores, como também para os alunos, e a nossa expectativa é que eles sejam motivados a partir das ações dos professores a cada domingo. Então, para iniciar o trimestre, essa lição, você pode começar apresentando a temática geral, as considerações iniciais, apresentar quem escreveu a lição, o sumário, né, ali dar uma pincelada no que eles vão aprender nesse trimestre. Então, é uma forma também de aproximar, de estar ali mais perto, de incentivar, de trazer a eles um sentimento de eu quero aprender mais sobre a revelação de Deus através da sua palavra,
sobre a Bíblia em si, os livros. Então, essa é uma forma que você tem para estar apresentando aí, fazendo a introdução da sua aula. E no podcast de hoje, né, nós vamos trazer um pouco do resumo sobre a lição de número 1, que vai falar sobre a revelação de Deus ao mundo. E é interessante a escolha do texto bíblico, né, para essa lição, que encontra-se em Salmos 19, do 1 ao 14, e nós vamos ver ali a expressão, né, de Deus em relação a tudo aquilo que ele apresenta a nós. E tem relevância com o estudo que vamos ter, porque vai estar dividido aí, né, sobre a revelação geral e a revelação especial de Deus através, né, da sua palavra. Não só isso, mas também nós vamos ver que a Bíblia, né, é a maior revelação de Deus à humanidade e que, né, o misticismo, o sincretismo religioso, eles vêm para tentar, né, modificar ou deturpar aí essa verdade, tá? Então, os objetivos da lição de hoje são explicar que o conhecimento de Deus depende da sua revelação, apresentar o conceito de revelação geral e detalhar o conceito de revelação especial. Então, esses são os objetivos da nossa lição. E, dentro disso, os saberes escolares são, professor Douglas Nilson, pode nos dizer quais são os saberes escolares? Cada lição nós temos 6 saberes escolares, e para esta, o primeiro vai nos dizer que o conhecimento sobre Deus depende da sua revelação, que a Bíblia tem resposta para muitas perguntas, que Deus se revela através da revelação geral, que está associada à natureza, e a revelação especial, que é a Bíblia, que a Bíblia Sagrada é a escrita dada pelo Espírito Santo à humanidade, que o conhecimento sobre Deus é limitado e progressivo e que a leitura é importante para fixarmos as informações que recebemos. Bem, e para começarmos a introdução, né, você professor, já pode ir perguntando ao seu aluno que maneira Deus se revela, né, para nós neste mundo. E começar com esse diálogo, com essa conversa, por quê? E apresentar que nesta lição, né, vamos compreender que as Escrituras Sagradas, elas existem porque Deus resolveu se revelar à humanidade de um modo especial, né? E ele é a Bíblia Sagrada, que é a própria palavra de Deus, escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade, certo? Então, essa é aí, essa parte introdutória que você pode estar apresentando, tanto perguntando ao aluno de que maneira, até chegar à Bíblia, até chegar a essa conclusão. E, professor Douglas Nilson, a necessidade da revelação. Como a gente pode estar iniciando o estudo desse primeiro tópico? O comentarista ele vai apresentar um atributo de Deus, que é a cognoscibilidade, que vai dizer o seguinte: Deus ele permite-se conhecer, ou seja, é possível conhecermos a Deus? É uma pergunta que pode ser lançada de ponto de partida aos nossos alunos. Deus, ele é possível conhecer-se. No entanto, esse conhecimento nunca será completo. Ninguém nunca poderá dizer, eu conheço Deus por completo. Esse conhecimento, como foi dito nos saberes, ele é limitado e progressivo, ou seja, quanto mais eu busco nas escrituras meditar, aprender, estudar sobre a revelação de Deus, sobre o Deus da Bíblia, mais eu vou conhecendo ele. Mas como esta Bíblia, como esta palavra, ela é uma fonte inesgotável, quanto mais eu me debruço sobre ela, coisas novas eu vou aprendendo sobre esse Deus esse Deus que
que busca se revelar, que permite ser conhecido pela humanidade. Isso mesmo. E aí, por isso que dentro desse tópico ele vai estar dividido especificamente em dois aspectos importantes sobre Deus, que primeiro que, como o professor Douglas Nilson falou, né, ele se permite conhecermos a ele cada vez mais, né? Então, ele é um Deus infinito e glorioso, mas também é um Deus que se faz conhecido com base no seu caráter, né, nessa revelação que vai ser dividida em dois aspectos, o geral e o especial, que é o que vamos ver agora no tópico 2, que fala a revelação geral de Deus. E aqui, né, nós sabemos e voltamos lá para a criação, né, é interessante que dois aspectos importantes quando a gente lê a narrativa de Gênesis, do capítulo 1, nós vamos ver que Deus ali com a sua palavra, né? Bastou ele falar, haja luz e houve luz, né? E aí ele foi criando ali, mas a todo momento essa criação ela se torna, né, a partir da palavra de Deus, mas ele começa a falar de uma forma haja, né? Em que depois, quando ele vai criar ali o homem, ele usa o termo façamos, né? Que se torna ali mais pessoal. Então, dentro desse contexto, né, em que Deus aí cria todo esse universo de forma impessoal e pessoal, a partir do haja e façamos, né, é que começamos a ver através desta natureza, através do mandato cultural de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do homem, da humanidade, é que começamos a ver toda a revelação de Deus e que vamos continuar a vê-lo através de toda a sua criação e a partir disso também que todos nós vamos fazer parte, não só dessa criação, mas também a partir de toda a dotação que ele nos deu, nós também vamos criar, né? Então, é dentro desse contexto que voltamos aí à criação para falar que a natureza ela vai revelar a glória de Deus, né? Então, somente alguém como Deus, com sua inteligência, com sua superioridade, com todo o seu poder, né, infinito e glorioso, ele poderia criar algo tão magnífico e maravilhoso como a natureza, né? Não só a natureza, algo interessante é que ele cria ali todas as coisas, mas a ideia que ele traz é justamente de guardar, né, ali para o homem, que ele tinha que guardar e cuidar da criação, e é o que nós devemos fazer, é como esse tópico ele vai encerrar, né, esse tópico 2A. Então, vai falar sobre cuidarmos, mas não só cuidarmos da natureza, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então, é cuidar do outro, cuidar da sua obra, ter cuidado na igreja. Então, é cuidar de uma forma geral, que assim nós vamos estar justamente exercendo esse mandato cultural que ele institui ali no momento da criação. E que Deus, né, é o Criador, professor Douglas Nilson, que esse tópico ele vai nos revelar. Além disso, claro, trazendo aqui o que o salmista Davi vai falar aí no Salmo 19. É importante o professor atentar, porque o nosso aluno, ele, pela sua faixa etária, ele já é confrontado com supostas verdades, que não são verdades, que busca descaracterizar a verdade bíblica, a verdade absoluta, buscando encontrar elementos extra-bíblicos que vêm querer enfraquecer o texto. Mas, primeiramente, o nosso aluno precisa compreender que o salmo é uma poesia. Nós podemos ver que o salmista aqui, ele não está preocupado, até porque não tinha acesso no seu tempo, ele não tem acesso que nós temos de astronomia, de toda a tecnologia que se tem hoje, que você consegue identificar o espaço, os planetas. Ele não tinha essa informação, mas mesmo sem essa informação, ele apresenta uma mensagem poética. Mas hoje, nós tendo essa informação, essa mensagem ela não é invalidada.
O salmista aqui está evidenciando o Criador. O salmista está dizendo que todas as coisas foi feito por Deus com um propósito. Qual é o propósito? Glorificá-lo. Ele vai usar uma figura a partir do sol, apresentando a relação diária que ocorre de adoração, de glorificação a Deus pelos elementos criados. E tudo isso converge para um Criador, que esse Criador não foi uma obra do acaso, não foi uma explosão, não foi nada que a ciência tenta provar com os seus meios. Esse Criador tem um nome, esse nome é Deus, porque a Bíblia Sagrada, que é o livro que nós estamos estudando, apresenta como cartão de visita, como a professora Manuela falou, no primeiro versículo, dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. E não só essa passagem, ao longo das Escrituras, os Salmos, no Novo Testamento, nós vemos essa verdade sendo fortalecida. Então, nós não temos qualquer dúvida que Deus é o Criador, mas Ele não cria todas as coisas por criar, porque ele está desocupado e diz, eu quero criar algumas coisas como uma criança que está brincando e diz, agora eu vou criar uma coisa e depois derruba. Ele criou com um propósito. Ele cria com um propósito que é evidenciar o seu nome e apresentar a sua glória. Então, o nosso aluno precisa ter essa compreensão que o sol é obra das mãos do Senhor. E quando, porventura, nós que estamos aqui no Nordeste e lidamos com uma temperatura um pouco elevada e queremos reclamar, precisamos também, assim como a professora Manuela falou, refletir que esse aumento da temperatura não é culpa do Sol. O Sol ele está cumprindo com aquilo pelo qual ele foi designado. Mas a humanidade, o homem, eu, você, muitas vezes, por atos irresponsáveis, vem trazer danos no qual nós somos atingidos. Mas, em tudo isso, precisamos entender que a obra da criação, a obra intacta que Deus criou, ela continua evidenciando a glória do Senhor. Sim, é isso mesmo. E aí, chegamos ao terceiro tópico da lição, que vai falar sobre a revelação especial. E aqui inicia com uma pergunta muito interessante, que diz, né? Você gosta de ler? E aqui é algo importante porque recentemente saiu uma reportagem, né, que dizia que o brasileiro, ele é o que menos lê. E aqui, veja, há algo palpável, né, que podemos nos relacionar com Deus, que é a sua palavra, mas que inúmeras pessoas, ainda hoje, e independente aí de idade, têm dificuldade de realizar, que é a leitura bíblica. E aqui, esse estudo só vem revelar, né? O objetivo é outro, mas ele acaba revelando também. Nós fazemos parte deste grupo, muitas das vezes, né? Principalmente como quando negligenciamos o tempo de estudo da palavra, o tempo de meditação na palavra, ou o tempo de dedicar a ler um livro específico, seja sobre seja um comentário bíblico, seja algo com uma temática específica que eu gosto, de maturidade cristã, de vida cristã, de devocional, como for, mas algo que vem agregar, trazer conhecimento a mim. Normalmente, né, tendemos a negligenciar esse tempo, esse hábito de leitura que exige de nós o pensar, o concentrar, né, que exige de nós um esforço para abrir mão para outras coisas que não necessitamos de fazer esforço, mas, por exemplo, só deitar, ligar um controle e ficar mudando ou escolhendo que filme, que série, que desenho eu vou assistir, né? E os nossos pré-adolescentes, eles estão inseridos nesse contexto, né? Quantos pré-adolescentes não querem ir à escola, não gostam de estudar, têm aversão, né, ao estudo, ao ler, diz que é chato.
Então, é uma cultura que precisamos imprimir nos nossos pré-adolescentes, a nossa igreja, né? A lição de adultos vai estar, inclusive, falando sobre a igreja, e a igreja, ela passa uma imagem, né? E a imagem que nós precisamos passar é de alguém que, de fato, se relaciona com Deus, de alguém que tem as características, o caráter de Deus em si. E para isso nós adquirimos, construímos, né? Associamos a nós quando temos esse relacionamento com o Senhor, através da palavra, através da oração. Então, a meditação da palavra, ela vai trazer confrontação ao nosso coração, de modo que vai gerar em nós uma necessidade de mudança, né? E aqui nós vamos aprendendo a crescer no Senhor, né? A ter esperança, a ter confiança nele, a crer que ele pode todas as coisas. Então, é assim que a nossa fé também vai se consolidando, né? Então, é uma pergunta interessante, de modo que também, ao final deste tópico, você pode estar trazendo para o seu pré-adolescente, né, uma sugestão de leitura diária, tá? Então, ali, trazer um plano de leitura anual, se for o caso, né? E aqui fica a sugestão de, tem muitos planners, né, de leitura bíblica para anotações, então, de valor até irrisório de 5, 7 reais. Ai, mas eu não tenho condições, irmã Manu, de adquirir esse material para os meus pré-adolescentes, né? Então, você pode sugerir a eles para falarem com seus familiares, ou você falar com seus familiares, né? E junto, em conjunto, vocês incentivarem os seus alunos a conhecerem o Deus que fala através da sua palavra e que se permitiu, né, nos revelar, se revelar a nós por meio dela. Então, nada em nenhum livro nunca vai se comparar à experiência de ler a palavra do Senhor. E aqui é algo que eu sempre comento com os meus alunos quando a gente está estudando sobre a Bíblia, né? Tem um livro que eu li já tem um tempo, mas que o escritor ele dizia assim, que quando aceitou a Cristo, ele começou a ler a palavra de tal modo que, né, em um mês ele tinha lido toda a Bíblia, porque ele disse que tinha sede de ler e de aprender. E aí ele disse que, não, mas eu li, mas eu quero mais, eu quero aprender mais. E ali ele passa a ler a palavra com um outro olhar. Agora, eu vou ler grifando todos os versículos que aparece um mandamento. Então, ali ele lê toda a Bíblia novamente, grifando todos os mandamentos que vão aparecendo ali dentro de um contexto bíblico, né? Então, vejam, essa é a sede que precisamos ter diariamente de nos relacionarmos com o Deus da palavra, com o Deus da verdade. Professor Douglas Nilson, e o que que a lição quer dizer quando fala sobre a Bíblia, um livro completo? Quando falamos de uma obra completa, e os nossos alunos, eles já, alguns, já se envolvem com leituras, ou até mesmo com séries. E muitas dessas obras, elas nunca se completam. Um escritor, ele escreve uma obra e aquela obra ela fica faltando algo para criar uma expectativa de uma próxima edição e você vai comprando e sempre querendo saber qual é o final e esse final nunca chega. Assim é com uma série. Termina uma primeira temporada, você espera uma segunda porque esta obra está incompleta. Com a palavra isso não acontece. Não existem outras obras que venham a completar a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia Sagrada. Por isso que é um livro completo, porque também nele nós temos informações, alimento, respostas para todas as necessidades humanas. Detalhe, você não vai ter respostas diretivas do tipo, eu quero, o que eu vou ser quando crescer? Mas vai ter respostas do tipo, como eu devo me portar diante da minha vida acadêmica, da minha vida profissional. Então, ela vai ter respostas para todas as situações. Resposta de como lidar no lar. Como é que eu devo lidar com meus pais, com meus irmãos? A Bíblia tem resposta. Lidar na sociedade. Como é que eu, como cristão, devo lidar com o outro?
A Bíblia tem resposta. Como é que eu devo resolver conflitos? A Bíblia tem resposta. Como é que devo ter um coração agradecido? A Bíblia tem resposta. Como é que eu devo pensar na vida eterna? A Bíblia tem resposta. E como é que eu devo traçar projetos para um ano que está iniciando? A Bíblia também tem resposta, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E o Salmo 19, que é o Salmo, o texto base dessa lição, ele vai detalhar um pouco dessas respostas. Por exemplo, quando ele diz no versículo 8: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Ou seja, o salmista está falando de algo que é real, algo que ele vivencia. Há muitos preceitos que não são justos e trazem alegria de uma forma injusta. E há preceitos que podem até ser justos, mas não trazem alegria. Mas os preceitos do Senhor, ele atende duplamente justiça e alegria ao coração. Por quê? Porque é a verdade de Deus, e às vezes isso, no primeiro momento, pode doer, mas sabendo que é a verdade de Deus e obedecer, eu estou agradando ao Deus que me criou, então isso faz toda a diferença. Então, esse livro é completo por conta dessa completude que ele existe, e sendo até redundante, ele é completo porque ele tem as informações para o homem, porque Deus não nos criou e nos lançou à mercê das nossas descobertas. Ele nos criou e nos traz a revelação, tanto geral, como falamos no primeiro momento, e a revelação especial que vai trazer principalmente o caminho para a nossa redenção. Qual é o caminho para ter uma vida eterna com Deus? Qual é o caminho para viver reconciliado com Deus? Qual é o caminho para não ter medo da morte? Esse caminho é Cristo. E a Bíblia, ele vai revelar esse plano de Deus salvífico para toda a humanidade. Mas também um último detalhe é que essa revelação especial, ela me ajuda num processo de santificação progressiva que faz parte da minha caminhada. Mas eu preciso completar dizendo que Deus ele se revela através da natureza. Deus se revela através da sua palavra, que essa é a revelação maior, especial. Mas também Deus se revela através dos dons dados à igreja, porque Deus ele tem prazer em revelar-se, ele tem prazer em comunicar-se conosco. É verdade. Né? E dentro desse aspecto, algo importante que vai concluir, né, este tópico vai falar sobre a Bíblia revela Cristo. E aqui é algo muito importante para você trazer à tona aos seus alunos de que quando abrimos a Bíblia, não é sobre nós, né? Não é para nós no sentido de, e aqui eu vou encontrar agora aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Na verdade, o nosso olhar para a Bíblia deve ser o que ela está revelando sobre Deus para mim neste momento. O que eu preciso mudar conforme a palavra que o Senhor tem trazido neste momento da leitura. Né? Então, não é sobre nós, é sobre Cristo, sempre. E é isso que a palavra vai trazer sempre. Que a ideia, muitas das vezes, que passa, né, que dentro do que o professor Douglas News falou, né? Se eu preciso dessa resposta e eu quero essa resposta, então eu vou abrir a Bíblia porque eu preciso, mas não é para isso, né? A partir do momento em que eu leio, que eu compreendo quem é Deus, quem é Cristo, que eu entendo todo esse contexto da criação, da queda, da redenção, que eu compreendo toda a sua palavra dentro daquilo que eu leio. Então, isso vai sendo guardado em meu coração. E o Espírito vai trazendo a memória naquele momento em que eu preciso tomar uma decisão, né, daquele momento. Então, não é apenas, né, para esses momentos emergentes, né, em que eu preciso de uma resposta hoje e vou abrir a Bíblia hoje, depois de passar um mês, 2 meses sem abrir a Bíblia, sem pegar numa Bíblia. Né? Então, precisamos trazer, né, ao coração dos nossos alunos esse desejo
pela palavra do Senhor, por conhecê-lo, por entender e compreender que é sobre ele que a palavra vai falar, né, aos nossos corações. Então, concluímos essa lição, né, ressaltando que a Bíblia ela não é um livro comum, e é o que nós vamos ver ao longo desse trimestre, né? Então, vamos lá falar muito, aprender muito sobre a palavra de Deus, e que bom, e que isso seja algo, um incentivo para os seus alunos desejarem conhecer e se relacionar com Deus por meio da sua palavra. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Eu quero deixar um incentivo aos professores no início desse trimestre, e uma verdade que assim cremos, que os nossos adolescentes eles já podem ter algumas projeções no coração do que querem ser quando chegarem a uma fase adulta. Mas nós, professores, precisamos fortalecer essa verdade no coração dos nossos alunos. O que vai torná-lo homens e mulheres que glorificam a Deus na sociedade não é primariamente, ainda que essas coisas são necessárias, mas não é primariamente o quanto eles estudam ou o quanto eles se dedicam. Essas questões são muito importantes, mas não necessariamente os tornarão pessoas que glorificam a Deus. Há muitos homens e mulheres que tiveram toda uma vida dedicada ao estudo, mas não glorificam a Deus. Mas se eles entenderem que pela palavra eles terão diretrizes, encaminhamentos para não só glorificar a Deus, mas ser motivo em que testemunha desse Deus e até trazem pessoas para o caminho da salvação, e dedicar-se, porque essa dedicação é fruto de alguém que quer glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive na disciplina, no estudo, no trabalho. Então, certamente, nós teremos uma geração futura, daqui a alguns anos, em que esses jovens, então, vão estar na faculdade, para aqueles que desejam a faculdade, sendo instrumentos de Deus. Eles vão adentrar os órgãos públicos ou as empresas, glorificando e trazendo diferencial para essa sociedade. Então, o ponto de partida é a palavra. Nossos adolescentes precisam amar a palavra e dedicar tempo a partir de hoje para conhecer, conviver, meditar e viver, desfrutar da verdade que ela contém. Isso mesmo, né? Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos iniciando mais esse ano junto a vocês nesse projeto que o Senhor tem abençoado. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui servindo e desejamos a você, professor, um excelente início de trimestre, uma excelente aula, que Deus se faça presente, que você continue a ser um instrumento nas mãos do Senhor. A paz do Senhor a todos, né? E uma excelente aula. A paz do Senhor, até a próxima.